O que que você faz quando você sente raiva? Raiva mesmo, muita raiva. Já reparou que a gente não gosta de falar que sente raiva? A primeira vez que você chegou em casa e contou pro seu pai, pra tua mãe, pra tua família, pra alguém, você é pequenininho, chegou e disse: "Olha, eu tô com raiva do João". O que será que falaram pra você? Você consegue ter esse tipo de divisão, ou lembrança ou imaginar? Provavelmente viraram pra você e disseram o quê? Que feiura. Não faz isso. Que coisa feia. Não pode ter raiva. Que palavra pesada. Tem uma galera que ainda mistura uma questão religiosa de chantagem com a criança, né? Pra dizer, Deus castiga, Jesus tá triste. Tão complicado tudo isso, né? Uma criança aí até os seus 11, 12 anos não vai ter essa clareza de que se trata de uma metáfora. Se você diz pra uma criança de 5 anos que Deus tá triste porque você sentiu raiva, ela vai entender e ela vai achar real que ela é culpada pela tristeza de Deus. Pesado isso, né? Pesado, mas precisa ser dito. Sabe por quê? A gente não foi ensinado a lidar com a raiva. A verdade é essa. Fica parecendo que a raiva é coisa de gente ruim. Como é que raiva é coisa de gente ruim se raiva é uma reação biológica do ser humano e que a gente não controla? Eu não escolho sentir raiva, você escolhe sentir raiva? A gente pode se treinar consciência, escolher o que vai fazer com raiva, mas escolher ter raiva, isso não. Quando a gente ensina para uma criança, quando nos ensinaram que raiva é feio, que raiva é ruim, todas as vezes que a gente sente raiva, a gente começa a duvidar de quem somos. Faz sentido isso pra você? Você sente raiva de alguém, você odeia alguém. A molecada hoje fala do ranço, né? Eu sinto ranço de alguém e aí depois, quando eu tomo consciência da minha raiva, eu já começo a falar: nossa, acho que eu não sou uma pessoa boa. Você entende o tanto que é grave a gente duvidar de quem a gente é real? Assim, eu duvido se eu sou uma pessoa boa porque pessoas boas não sentem raiva, porque raiva é uma emoção ruim. Ter aprendido que raiva é uma emoção ruim é um grande problema. É um enorme problema. Porque a gente começa a desumanizar o ser humano. Se a raiva é uma resposta biológica humana, a gente se desumaniza. O meu processo de depressão começou com uma desconexão de raiva. Eu senti uma raiva muito grande nos momentos iniciais que eu descobri que estava grávida. Tudo bem, pode fazer careta, pode ficar assustado, tá? Eu tô preparado pra isso. Não é que eu odeio minha filha, eu amo, hoje eu amo ser mãe. Amo incondicionalmente a Malu. Uma construção. Mas o dia que eu descobri que tava grávida, eu senti muita raiva. Raiva de mim, porque não foi planejado, raiva pelo descuido, raiva do que ia acontecer com a minha vida, raiva de ter perdido o controle. E foram segundos de raiva, porque eu me julguei tanto por ter sentido raiva e não ter ficado feliz, que eu comecei a me desconectar do que eu tava sentindo. Foram meses sem sentir nada, sem sentir felicidade, sem sentir tristeza, justamente para não sentir raiva. Todas as vezes que a gente sente uma emoção e ela é tão desagradável porque a gente julga, foi o que aconteceu comigo, e a gente quer não sentir, dá para não sentir. É só cortar. Cortar. Eu corto a conexão do que eu penso com o que eu tô sentindo. Só que o prejuízo disso é enorme. Eu parei de sentir real, não senti mais raiva. Porque o meu julgamento foi: como é que uma mãe sente raiva? Na minha cabeça, na minha ignorância, eu tinha que estar plena. Eu tinha que descobrir a gravidez, eu tinha que falar: oh Deus, gratidão pela gravidez. Porque ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Meses depois eu fui pesquisar e descobri que 95% das mulheres, quando descobrem que estão grávidas, não ficam felizes nos primeiros instantes. E isso não faz delas menos mãe. É porque a gente não fala de emoção. É porque uma emoção tão feia como a raiva não cabe nesse papel tão angelical da mãe. Naturalizar a raiva é importantíssimo para que a gente possa ser quem a gente é. Os vilões da minha geração, as histórias, os filmes e as histórias que a gente assistiu quando eu era criança, o bonzinho era sempre bonzinho
plenamente bonzinho, e o vilão era vilão porque ele era mau. Se você acompanhar as histórias hoje, as histórias da Disney, você vai ver que os vilões hoje são muito mais complexos do que isso. Porque não existe uma pessoa 100% boa e 100% má. Não existe uma emoção 100% boa e uma emoção 100% ruim. Emoção é emoção. E elas estão aqui porque elas têm razão de ser, porque elas são respostas. Durante a quarentena, eu tava bem, até que acompanhar muitas notícias aqui me gerou um desconforto muito grande. Esse desconforto tem nome, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva de uma quantidade gigantesca de pessoas usando gatilhos mentais para vender mentiras na internet. Sobretudo nessa área da psicologia do desenvolvimento humano. É um tal de curso prometendo que você vai ficar rico, que você vai eliminar o estresse, que você vai eliminar a ansiedade, que você vai parar de procrastinar para sempre. Eu fui consumindo esses conteúdos e isso me deixou com raiva. Raiva, é raiva. Como é libertador poder falar que eu senti raiva. Raiva, esse é o nome. E aí eu percebi, bom, eu tô com raiva, o que eu vou fazer agora? Eu podia continuar produzindo conteúdo na internet, mas se eu continuasse falando com raiva, sei lá, eu ia começar a falar mal de alguém. Eu não queria fazer isso. E aí eu fiquei uma semana off. Quem me acompanha nas redes sociais lembra disso. Fiquei uma semana off. Continuei trabalhando, mas sem produzir conteúdo. Falei, deixa eu entender essa raiva. Porque ela tá aqui, ela tá me incomodando. Eu preciso entender o que tô sentindo. Foi uma semana de amargo na garganta. Raiva, raiva. Falei, ok, tô cheia de energia. A raiva gera muita energia. O que eu vou fazer com essa raiva agora? E aí eu criei um curso. O Projeto 5R foi a minha resposta com a energia da raiva que eu dei pro mundo. Eu poderia ter ficado uma semana, um mês ou até hoje falando mal de quem faz esse tipo de coisa que pra mim, tá errado. Ou eu posso olhar pra mim e falar, oh, beleza, se eu não concordo com isso, o que eu posso fazer com essa raiva? Vou fazer o meu curso, gratuito, e fiz. O 5R já teve mais de 1.500 alunos. Eu fico muito feliz em saber. Sublimar a raiva, se permitir sentir a raiva é isso. Naturalizar as emoções, seja elas quais forem. O que você sente? O que você faz quando sente raiva? Experimenta respirar fundo e dizer pra você mesmo, ok, tô com raiva. Não é um problema. É uma resposta biológica, é uma vantagem estratégica. A raiva te ajuda a saber o que você não gosta, o que você não quer fazer, o que você não aceita que façam com você. É uma defesa importante. A questão é trazer consciência para que você consiga tomar a decisão. E o que eu vou fazer com essa raiva? Uma pergunta que eu gosto de usar é: o que eu vou fazer com a energia da raiva e que vai fazer bem para mim e para os outros? Pensa nisso.